Oração, ação, muito boa noite, um prazer estar com vocês. É o nosso momento de interiorização para exteriorização. Como um balde, precisamos nos inundar para transbordar. Como um pincel, precisamos pintar a nós mesmos para pintar o mundo. Como disse Gandhi, faça em você a mudança, a transformação que você pretende para os outros e para o mundo. Então, fundamental para aquele que quer a mudança, que quer a transformação, que quer a mutação, preencher-se da luz que gostaria de ver no mundo. Justamente por isso, hoje, viemos falar sobre as sombras. Vamos lá? A Terra nunca esteve tão assediada pelas sombras e é muito importante que nós questionemos a nossa cultura de sombras, a nossa teologia do terror, a ideologia das trevas que foi implantada em nossa cultura, em nossas mentes. Por quê? Qual é essa ideologia? Como lidar com ela? Qual é a verdade para além da ideologia do terror? Então, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que existe essa ideologia. Que os filmes, por exemplo, os filmes de terror, eles aparentemente por questões apenas mercadológicas, ele tem uma mesma estrutura de um mal indestrutível, de um mal todo-poderoso. Mesmo quando o mal é vencido, e quase sempre o mal é vencido nos filmes de terror, os filmes sempre deixam uma dica, um sinal de que ele não acabou, de que há uma continuidade. Aparentemente, todos conseguem perceber que isso se deve à possibilidade de o filme ter muito sucesso e, tendo muito sucesso, exigir, sugerir uma continuidade para que os lucros se multipliquem. Todos conseguem perceber isso. Há uma lógica real nessa explicação. Mas há outra lógica para além dessa lógica real. Tão real quanto essa. A quem interessa um mal indestrutível? Um mal invencível? Claro, ao próprio mal. A cultura do medo, a inoculação do medo em todos nós e o seu exagero, o exagero do medo, passando pelo pânico, o superlativo do medo é o terror. E a cultura do terror, nos filmes, nos personagens e por toda parte, na teologia, nas religiões, ele vem sendo construído na nossa vida, na nossa mente, na nossa maneira de ver o mundo, por interesse do próprio mal. Assim como há uma lógica mercadológica
mas uma lógica do próprio mal nos filmes de terror, há também uma lógica mercadológica e uma lógica para além da disputa de mercado entre as religiões. A lógica mercadológica das religiões é que a manipulação religiosa exige a propagação de um mal tremendo, de um mal que dificilmente pode ser vencido, que só pode ser vencido com os ritos, com as doações, com a obediência aos sacerdotes. É claro, primeiro coloca-se o bode dentro da sala para depois vender a saída do bode. Bode, aliás, antigo símbolo do mal, do demônio. Primeiro eles inoculam a ideia de um mal todo-poderoso e invencível, para depois vender a solução de que, cumprindo os ritos, as ordens, as determinações dos sacerdotes, nós nos protegeremos do mal e dos demônios. Há então uma lógica mercadológica também nas religiões, no estelionato espiritual que nós vimos vivendo há milênios. Mas claro, há uma lógica do próprio mal por trás disso, porque ninguém tem poder sobre nós, exceto aqueles para quem nós damos poder. E no momento que as nossas mentes, seja pela força dos filmes de terror, seja pela força da teologia, no momento que isso entorpece as nossas mentes, nós nos tornamos terra fértil para o plantio, para a dominação que as trevas querem ter sobre nós. O medo é instrumento fundamental da vida. Não é mal por si. Mas ele é importante, ele é fundamental para as nossas vidas enquanto ele é um medo objetivo. Quem não tem medo não pode atravessar uma rua. É fundamental ter medo dos carros. Quem tem medo não pode andar à noite. É fundamental ter medo. Sem medo não é possível andar à noite. É fundamental mapear lugares, atitudes, uma atenção para poder andar à noite. O medo é fundamental. Sem medo não se consegue viver. Os seres que não têm medo são crianças muito pequenas e loucos, bêbados. São seres muito sujeitos, muito perigosos para si mesmos e até para terceiros. Então o medo objetivo, ele é absolutamente fundamental. Mas há um momento em que o medo se subjetiva. Sem mesmo nenhuma ameaça, ele está presente. Ele paralisa, ele imobiliza, ele escraviza. É o medo subjetivo, o medo do vai que, do pode ser que. É isso que chama-se hoje a doença mental do pânico. A pessoa fica paralisada pelo pode ser, pelo que ela imagina que possa acontecer. É o medo subjetivado. E esse medo subjetivado é o que interessa aos manipuladores da religião, da cultura do terror. Os manipuladores precisam desse medo. Na política, implanta-se um medo
seja na direita ou na esquerda, para depois entrar-se como agentes pacificadores. É comum que tanto a esquerda quanto a direita promovam ações que deem a certeza das sociedades que o caos está predominando, para depois eles entrarem num golpe, tanto de esquerda quanto de direita, como agentes pacificadores, organizadores, justiceiros. É fundamental que nós aprendamos a lidar com o medo, restringindo esse medo ao medo objetivo. E percebendo quando ele se subjetiva em nós, com esse pode ser que, vai que isso acontece, imobilizando-nos, paralisando-nos dentro de nós mesmos. Então precisamos demais combater a cultura do terror em nós. O terror cinematográfico, teológico que há em nós. Manipulador, interesseiro. Nós precisamos perceber isso em nós e atuar para a nossa cura. E hoje, em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 131, nós vamos começar um tratamento de depuração, de expurgo, de percepção, de expurgo desse nódulo em nossas mentes que é a cultura do terror. Vamos lá? Que assim seja. Na questão 131, Kardec pergunta assim: existem demônios no sentido que se atribui a essa palavra? Olha só, que coisa bem construída. Vamos à resposta dos espíritos. Se existissem demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria bom e justo se tivesse criado seres infelizes e eternamente votados ao mal? Responda você. Deus seria bom e justo se tivesse criado seres infelizes eternamente votados ao mal? Jesus mesmo não nos trouxe a lógica clara de que conhece uma árvore pelos seus frutos? Se Deus é a árvore boa e justa, como pode ter gerado frutos eternamente voltados ao mal? Continua a resposta do Espírito. Se há demônios, eles habitam um mundo inferior que os homens habitam, e outros mundos semelhantes a esse. Demônios são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E que julgam agradá-lo com as atrocidades que cometem em seu nome. Jesus, numa passagem impactante dos evangelhos, diz que o único pecado que não será perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Que tranquilamente nós podemos entender como esses homens hipócritas, que dizem os Espíritos aqui, que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E que julgam agradar a Deus com as atrocidades que cometem em seu nome, desacreditando, desesperançando as pessoas. Não é? E Kardec vem um longo comentário, então, que nós passaremos a trabalhar ao longo
da semana. No primeiro parágrafo ele diz assim: a palavra demônio nos dias atuais traz consigo a ideia de espírito mau. Entretanto, a palavra grega daimon, de onde se origina o termo demônio, significa gênio, inteligência, e era utilizada para designar seres desencarnados bons ou maus, sem distinção. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lembra que Sócrates, grego, usava a palavra daimon, que é grega, para falar do seu guia, do seu espírito protetor, dizendo dos conselhos, das orientações que o seu daimon dava a ele. Querendo dizer o seu espírito, o espírito que está associado à sua vida. Não é interessante? No segundo parágrafo nós lemos assim: os demônios, de acordo com o significado comum da palavra, seriam seres essencialmente malvados, mas criados por Deus como todas as coisas e todos os seres. Entretanto, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como Ele, e nesse caso haveria muitos poderes soberanos. No terceiro parágrafo, ele diz assim: a primeira condição de toda doutrina é ser lógica. E aqui, Kardec nos dá, pela razão, pela lógica, um mecanismo fundamental de desconstrução da cultura do terror que foi implantada em nós. É possível que Deus tenha criado alguma criatura essencialmente voltada ao mal, que só haja mal nela? Claro, evidentemente não. É possível que Deus, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a misericórdia através de todos os seus luminares, especialmente através de Jesus, pratique os castigos eternos numa hipocrisia que nos manda perdoar, mas Ele mesmo não perdoa? Evidentemente que não. Não há lógica. Então, nós precisamos entender o que na nossa subjetividade torna-se terra fértil para a cultura do mal, para a cultura do terror. Se não há seres absolutamente, totalmente, irremediavelmente voltados ao mal, o que há em todos os seres é um pouco de luz e um pouco de sombra. E nós precisamos então entender o que vem a ser a luz e a sombra, para nos conhecer e para lidar com os outros seres à nossa volta. Inclusive com a ação destrutiva, com a ação agressiva, com a violência dos outros seres. Porque, é claro, existem seres voltados à violência, voltados à dominação, que tentam nos manipular. Mas a sombra se conecta com a sombra. Semelhante atrai semelhante. Nenhum processo de dominação ocorre sem que nós ofereçamos conexão a ele.
Por exemplo, na dominação que existe aqui na Terra, os seres que nos vendem facilidades, que dizem que se você beber a cerveja da marca que se quer vender, você será feliz, terá amigos, pessoas alegres, disponíveis, belíssimas. A teologia que nos vende a situação de que se você fizer as coisas que os sacerdotes mandam, você estará livre do mal. Tudo isso é a lei do menor esforço, a acomodação, a vontade de resolver, de avançar apenas com soluções externas, sem mudar-se, a má vontade para a mudança que há em nós e que se casa, os buscadores de facilidades se casam com os vendedores de facilidade. É isso que dá essa liga, seja com os obsessores da terra, da publicidade, da religiosidade, das ideologias, seja com os obsessores espirituais. Por exemplo, há pessoas que no relacionamento romântico cultuam a ideia de que o outro, o cônjuge, o parceiro vai lhe trazer felicidade. E se entrega a direção da sua vida para o outro cônjuge. Essa é a base das relações de dominação, das relações tóxicas no âmbito da conjugalidade. Pessoas que buscam a facilidade se conectam com vendedores de facilidade, com outras pessoas que falam: eu vou te fazer feliz. Como isso está disseminado, não é verdade? Eu vou lhe trazer a salvação espiritual. Eu vou resolver os seus problemas. Seus problemas acabaram, porque a solução está aqui. É só você fazer isso, isso e isso. E assim a aranha vai enredando o inseto que caiu na sua teia. Precisamos demais entender qual é a lógica dentro de nós que se encaixa. Qual é o mal que há em nós que atrai o mal fora. É isso que nós aprofundaremos no nosso próximo encontro. Nessa fabulosa viagem de conhecimento e de autoconhecimento, que nos fortalece, que nos autonomiza, que nos dá resiliência e luz. Amanhã estaremos nos encontros essenciais com o Cristo, às 5h30, 17h30, mas na segunda-feira já daremos sequência a esse entendimento do mal em nós que se conecta, do mal interior que se conecta com o mal exterior. Base da obsessão, base da dominação, que hoje atinge praticamente a totalidade, em algum grau, dos seres humanos na Terra. E que com a lógica, como Kardec apontou aqui, qualquer doutrina precisa, antes de tudo, ser lógica. A nossa ideia a respeito do mal, da ação do mal e do bem no mundo, primeiramente, antes de tudo, precisa ser lógica. E não se engane com a lógica, com uma visão crítica, racional e clara de todo esse lixo que nos vem sendo despejado há séculos. Nós daremos uma base sólida para a nossa libertação. Esse é o nosso convite. Liberte-se do mal. Liberte-se da ideia do mal. Liberte-se da conexão do mal que foi construída ao longo de todo esse tempo, porque essa conexão é ilógica, é irracional, trabalha para a subjetivação do seu medo, para a proliferação do seu medo. E o medo é necessário apenas para situações objetivas.
Quando ele se subjetiva, ele vira pânico, vira uma doença mental de difícil tratamento. Vamos conter o medo pela raiz. Esse é o nosso convite. Esteja conosco nos próximos dias. Acho que vai ser uma viagem ultra importante, ultra necessária. Muito boa noite, Márcia Tristão, Janaína Camargo, Bárbara Frias, Andréa Santos, Andréa Salvatore, Maria Aparecida Rodrigues, deixa eu ver onde é que eu estou, Maria Aparecida Nicolas, muito bom estar com todos vocês, muito feliz por estarmos juntos e transbordem. Estamos todos sob influência espiritual, então esse tratamento que você recebe aqui, que nós recebemos aqui do alto, todos doentes de uma mesma enfermaria, chamada Terra, é extremamente necessário para toda a humanidade. Então, multipliquemos, transbordemos, compartilhemos esse tratamento. Hoje foi a primeira sessão. Semana que vem aprofundaremos e daremos dimensão ainda maior para isso que nós temos conquistado até agora. Com Kardec, com Jesus. Esse é o nosso convite. Venha conosco, vai ser muito bom para todos nós. E não esqueça, compartilhe para que mais gente, muito mais gente possa se apoderar dessas fundamentais bases para a desconstrução da teologia do terror que foi implantada em nós. Um grande abraço, até a próxima, estaremos juntos. Ótimo final de sábado, ótimo final de semana para você e até amanhã, 17h30.